Olá pessoal, bem-vindos ao componente de estatística aplicada. Nesse tópico número 1, nós vamos estudar o método estatístico e algumas características como população, amostra, tipos de variáveis. Meu nome é Adriano Beluco e sejam bem-vindos. Então, os objetivos dessa primeira aula estão aprender o conceito de método de pesquisa estatístico, compreender as definições de população, amostra e variáveis quantitativas e qualitativas e entender as relações entre as fases do método estatístico e aplicá-las no desenvolvimento de seus projetos. Então, a definição mais popular de estatística é que é um método de pesquisa que auxilia o processo de tomada de decisão quando existem incertezas ou riscos, através da descrição dos dados por uma série de etapas ou fases que vão desde a retirada de amostras para trabalho, então bases de dados, até a sua organização e a sua demonstração via gráficos. E numa etapa seguinte, o cálculo de algumas variáveis e medidas estatísticas para a gente poder fazer a tomada de decisão, para basear a nossa tomada de decisão. Então, o principal termo que nós temos em estatística é de população. O que é a população? É um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. Entre exemplos, a gente pode destacar um grupo de empresas do mesmo ramo de atuação, um conjunto de todos os funcionários de uma mesma empresa. No caso de uma aplicação mais na área de meio ambiente e sustentabilidade, eu posso querer fazer uma pesquisa sobre a minha produtividade, sobre o percentual de produtividade de uma plantação ou de árvores plantadas de uma determinada espécie numa área de proteção ambiental. Dentro da população, que é um problema a gente poder analisar uma população inteira, já que às vezes a população é muito grande, existe a necessidade de a gente retirar uma amostra. A amostra, o que ela é? Ela é um subconjunto de elementos da nossa população. Então, numa empresa, pode ser os funcionários do sexo feminino dessa empresa, o grupo de funcionários do sexo feminino já pode ser uma amostra dentro dessa empresa, ou então ao contrário, os funcionários do sexo masculino, ou então um terceiro viés, aí os funcionários que não têm o sexo declarado. Numa área ambiental, por exemplo, uma área ambiental com 30 hectares, por exemplo, eu posso retirar como amostra um pequeno pedaço de 1 hectare. Então tem vários usos aí da amostra, e o objetivo da amostra é reduzir o tamanho da nossa população para que a gente possa ter condições de trabalhar da forma adequada. Então aqui nesse desenho vocês podem ver a representação de uma população. Então é um grupo de vários elementos, vários indivíduos, que têm uma característica em comum entre si. Uma amostra vai ser um pedaço dessa população. Então nesse desenho eu posso ver esse círculo vermelho como uma possível amostra. Também tem o problema de que eu posso ter várias amostras diferentes, Neste caso aqui, nós já vemos uma amostra diferente, continua sendo uma amostra, só que foi obtida de uma forma diferente da primeira. Aqui uma terceira possibilidade de amostra nesse círculo azul que poderia ser retirado. Então, se eu tenho 3 ou 4 pessoas diferentes fazendo a seleção de uma amostra, então elas vão retirar possivelmente amostras diferentes. Pode acontecer de tirar a mesma amostra, mas é muito difícil. Então, o nosso método de pesquisa estatístico, ele é, na verdade, o termo método já indica que ele tem várias etapas, tá? A primeira etapa é composta pela definição do problema. Então, essa primeira etapa, ou fase, ela vai consistir na definição do problema e na formulação correta desse problema a ser estudado. Primeiramente, é necessário definir se a variável da pesquisa, dentro dessa definição do problema, se ela vai ser quantitativa ou qualitativa. E agora nós vamos ver qual é a diferença de um para o outro. A variável quantitativa é quando o motivo da pesquisa ou os dados que vão surgir a partir dessa pesquisa são representados através de números. Exemplos: o salário dos funcionários de uma determinada empresa,
ou então a quantidade de residências em uma cidade que atrasam o pagamento do IPTU em um determinado ano. Então a gente está numa época aí de pandemia, então isso é muito comum, atraso de pagamento de contas, né? Do ponto de vista ambiental, a gente pode estar analisando dentro de uma área de proteção ambiental uma determinada espécie de árvore. Então a gente pode caracterizar a idade dessa árvore pela altura que ela já atingiu. Então essa altura seria uma variável quantitativa, porque ela vai ser medida em metros, ou centímetros, ou em pés, dependendo do local que a gente esteja fazendo essa pesquisa. A gente tem, por outro lado, também a variável qualitativa, que ela é muito usada em áreas humanas, como psicologia, como administração de empresas. Quando que eu vou usar a variável qualitativa? É quando o motivo da pesquisa é representado através de qualidades ou características que eu não consigo transformar em números. Ou eu tenho que fazer uma conversão para números, que nunca fica muito interessante. Como exemplos de variáveis qualitativas, a gente pode ter o censo demográfico, que é realizado a cada 10 anos de final zero aqui no país. O censo demográfico, uma das perguntas pode ser a cor da pele. Então tem branca, amarela, vermelha, parda, negra, tem várias tipologias, né? Onde a resposta da pessoa, do entrevistado, é uma qualidade e não um número. Isso revela uma variável qualitativa. E tem a cor dos olhos de uma pessoa também, verdes, azuis, castanhos, tem várias cores aí. Então, de novo, numa entrevista a gente tem qualidades como sendo respostas, né? Isso caracteriza uma variável qualitativa. A segunda etapa do método, depois da definição do problema, que foi a primeira etapa, ela consiste do planejamento. Então eu vou determinar os procedimentos necessários para se resolver o problema que foi definido anteriormente. Em especial, como que eu vou fazer para levantar as informações sobre o assunto que é o objeto do estudo, ou a motivação do meu estudo. Na segunda etapa, a gente vai planejar o trabalho tendo em vista o objetivo a ser atingido. Então a gente vai escolher e formular quais são as perguntas exatas para atingir esse meu objetivo com essa aplicação desse método estatístico nessa situação. Nessa etapa a gente ainda também vai definir o cronograma de atividades, quais os custos envolvidos para fazer esse levantamento de dados, se a gente tem condições de consultar toda a população, que é sempre o ideal, ou se a população tem um tamanho tão grande que eu vou precisar delinear uma amostra para poder representar essa população. Na terceira etapa a gente faz a coleta de dados em si, né, na prática. Então a gente vai fazer essa coleta de dados por meio de questionários, por meio de experimentos científicos ou não, por meio de observações simples ou até por meio de pesquisas, aí seja pesquisas em dados primários ou em dados secundários. Qual é a diferença? Bom, os dados primários a gente vai coletar os dados na prática, os secundários a gente vai fazer uso de dados de pesquisas que já foram feitas por outras pessoas. Na quarta etapa, que é de organização dos dados, os dados vão ser coletados através de amostragem ou por amostras, né? A amostra, na verdade, vai ser o produto final dessa etapa. A amostragem é o processo de coleta da amostra. E eles vão poder ser organizados futuramente através de tabelas. As tabelas estatísticas aqui têm um nome de distribuição de frequências, quando elas retratam o resultado de uma pesquisa. Na quinta etapa, a gente faz a apresentação desses dados. Então, todos os dados que já foram coletados na amostragem, já foram organizados nas distribuições de frequências, nem todas as pessoas conseguem enxergar os resultados por meio de tabelas. Então, é por isso que a gente usa alguns gráficos para isso. São gráficos bastante simples, em geral, gráficos de torta, gráficos de colunas. Tá? Todos esses a gente vai ver durante o nosso curso. Então, os gráficos estatísticos, por que nós precisamos usar esses gráficos? É porque eles permitem sintetizar grandes quantidades de dados, tornando mais fácil a compreensão do atributo em estudo e vai permitir uma futura análise para tomada de decisão mais simplificada.
Numa sexta etapa, que é quase como um segundo grande bloco do método estatístico, é responsável por fazermos a análise e a interpretação de todos esses dados que foram compactados, que foram mostrados de forma gráfica. Então corresponde, do ponto de vista estatístico, a etapa mais importante, porque nós vamos calcular algumas medidas que vão servir de apoio para a tomada de decisões. Então é diferente de a gente afirmar alguma coisa, a gente vai ter a comprovação técnica dessas conclusões. Ainda na análise e interpretação de dados, algumas medidas estatísticas que nós vamos aprender no curso a calcular são muito utilizadas como esse suporte na tomada de decisão. Então nós temos as medidas de posição, que são refletidas através das médias. A gente tem 3 médias mais famosas, né? A média aritmética, a média geométrica, a média harmônica. E a gente também tem a moda mediana, né? E também pelas medidas de dispersão, que a mais comum é desvio padrão. Mas a gente tem um rol bem grande aí de medidas de dispersão. Algumas a gente vai ver, como a amplitude, o desvio médio e a variância, que são medidas de muita utilização em pesquisa, principalmente. Nesse tópico 1, a gente fica por aqui. É um tópico de início, de entrada do nosso curso. A gente vai ter alguns fóruns de discussão, alguns fóruns de dúvidas que vocês podem manifestar as perguntas de vocês. Os fóruns de dúvidas vão ser respondidos todas as terças e quintas-feiras. A gente vai ter alguns questionários e a gente vai ter também listas de exercícios e alguns exercícios para fazer diretamente no Moodle, que aí eu vou conseguir registrar como é que está o desenvolvimento de vocês durante o nosso curso. Tá? Então vocês podem pedir auxílio. Nosso contato aqui é adriano.beluco@viamão.ifrs.edu.br. Tenham bons estudos e não deixem de conferir lá o plano de ensino para saber quais são os horários de atendimento da sua disciplina de estatística aplicada, ok? Na próxima semana, a gente vai ter o segundo tópico do método estatístico, que trata de técnicas de amostragem. Então aí sim a gente vai começar a fazer algumas listas de exercícios durante a semana. Aí vocês vão poder exercitar bastante. A gente entra na parte numérica, né, do nosso curso. Até lá, muito obrigado e um abraço.